Graça e paz do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. Bom dia. Vamos abrir em 1 Coríntios. Para aqueles que estão conosco hoje pela primeira vez, para aqueles que nos visitam, nós estamos estudando a carta 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Nós estamos aí iniciando, ainda, embora estejamos há um bom tempo, já mais de um ano estudando, nós ainda estamos aí no capítulo 1. E nessa manhã eu queria trazer também uma meditação sobre alguns versículos. Na semana passada, quando o Mateus iniciou compartilhar a meditação aqui, ele disse que há alguns assuntos que eles, não nessas palavras, mas ele disse isso em outras palavras, há alguns assuntos que eles são impopulares, eles não são muito populares, Alguns assuntos que eles não são assuntos que a gente vê todo dia, porque por vários motivos. Há alguns assuntos que nós não vemos porque nós não queremos ver. E o assunto que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje de manhã é um assunto que ele é difícil, ele não é um assunto agradável. Do ponto de vista humanista ou humano, ele é um assunto difícil para nós. É a cruz de Cristo. E por que eu digo que ele é um assunto difícil? Porque quando nós vamos falar sobre isso, quando o Senhor Jesus ele dá diretrizes para aqueles que o seguem, ele fala que uma das coisas que nós devemos fazer é tomar a nossa cruz. E emenda dizendo que nós devemos negar a nós mesmos. Isso não é fácil para nós, não é desejável, não é agradável para a nossa carne de maneira nenhuma. E é um milagre quando nós entendemos e procedemos dessa maneira. O assunto que eu quero trazer para os irmãos é esse. Lendo os versículos 17, lendo a partir do versículo 17 de 1 Coríntios capítulo 1. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu queria ficar com esses versículos 17 e 18, e nesse contexto, Paulo ele vai falar da importância e do único foco que ele tinha, que era pregar Cristo, que era pregar o Evangelho. Ele não se preocupava com palavras persuasivas, porque isso eles já tinham aos montões pelos gregos, mas ele se preocupava com o Evangelho poderoso de Jesus Cristo. E pensando desta maneira, nós entendemos pelo restante do que acabamos de ler, pelo restante aqui do que Paulo fala e por outros textos bíblicos, que o Evangelho, o centro do Evangelho, obviamente, é o Senhor Jesus e a sua cruz. E a cruz. E nós vamos ver que a cruz ela tem dois lados que são muito importantes, relevantes para nós,
E um deles nós estamos, nesses dias que nós vivemos, no meio da cristandade, relegando ao segundo plano ou a plano nenhum. Mas que o Senhor nos dê graça para que, sem desejarmos, né, ter melhor conhecimento, ou sabemos mais do que outros irmãos, mas desejando trazer aquilo que está no nosso coração, no meu coração, né, o Senhor nos ilumine, para que juntos nós possamos compreender qual é a verdade, né, da palavra de Deus com relação ao seu evangelho, né, e mais um aspecto que eu acho muito importante. Vamos orar então e pedir isso ao Senhor. Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, dobrando, Senhor, os nossos joelhos, Senhor, a nossa cabeça, Senhor, espiritualmente, Senhor, para dizer para o Senhor da grande necessidade que temos nessa manhã, Senhor, de fortalecimento, Senhor. Fortalecimento no nosso corpo, Senhor, nos nossos corpos, fortalecimento na nossa mente, mas principalmente, Senhor, nos nossos espíritos, Senhor, para que estejamos, como já temos ouvido aqui, Senhor, com os nossos olhos muito bem abertos e limpos, Senhor, e claros, Senhor. Senhor, nós não estamos dependendo aqui, Senhor, da mente humana, Senhor, da inteligência humana, embora, Senhor, o Senhor use, Senhor, a nossa capacidade, a nossa mente, Senhor, quando o Senhor mesmo, Senhor, nos ensina, Senhor. Mas nós estamos dependendo totalmente e unicamente do Teu Espírito Santo, Senhor. Para que o Senhor nos quebrante nessa manhã, Senhor. Para que a Tua palavra penetre profundamente no meu coração e no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, e faça morada, Senhor. Senhor, e produza frutos, Senhor. Senhor, para que nos arrependamos das nossas más obras, Senhor. Mas para que também, Senhor, possamos servir ao Senhor com poder, com autoridade e com graça, Senhor. Senhor, estamos no meio de dias difíceis, Senhor. Estamos vivendo época complicada, Senhor. Senhor, temos muitas vozes falando, Senhor, aos nossos ouvidos, Senhor. E nessa manhã, Senhor, não queremos acrescentar uma a mais, Senhor, mas nós queremos que o Senhor mesmo, Senhor, pela Tua misericórdia, graça, poder e fidelidade, Senhor, Senhor, seja a voz reinante no nosso meio, Senhor. E nos leve, Senhor, a adorarmos Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó Espírito Santo de Deus, atua entre nós. Senhor, que o Senhor desbarate toda obra maligna, todo pensamento, preocupação, ocupação, que ultrapasse esse momento, para que estejamos livres para ouvirmos a voz de Cristo, Senhor. Senhor, é o que nós pedimos a Ti, e nos colocamos debaixo da unção do Teu Espírito Santo e da Tua autoridade, para que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Um assunto que, como eu disse, tem sido negligenciado no meio da cristandade pela sua impopularidade, é o assunto relacionado à cruz, pelos motivos que eu já falei. Então, nós precisamos, e aí nós realmente necessitamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. No meio de tantas coisas que nós temos ouvido, nós precisamos ter ouvidos que ouvem de maneira correta e olhos que veem de maneira clara e objetiva, para que esse assunto ele não seja um assunto que logo, né, quando ele é pronunciado, a gente já, por causa dos nossos desejos, das nossas necessidades, a gente já rechaça e já fala, não, esse assunto é um assunto muito difícil, né? Nós precisamos da graça de Deus, porque esse assunto é central. A cruz de Cristo é central na história e no processo da salvação do homem. Um aspecto da cruz de Cristo que nós temos claro para nós e nós não temos problema com ele, é a própria cruz do nosso Senhor Jesus nos salvando do inferno. Nós não temos problema com isso, né? Ou não deveríamos ter, né? Às vezes, nesse ponto, nós começamos a nos confundir um pouco. E nós começamos a juntar outras coisas à cruz. Mas esse assunto é um assunto bem mais tranquilo, entre aspas, para nós meditarmos. Todos nós que cremos no Senhor Jesus, nós sabemos que isso só foi possível porque o nosso Senhor Jesus morreu na cruz. Isso só foi possível porque o Deus Santo se fez homem, habitou entre nós, foi para uma cruz sem pecado, tomou sobre si os nossos pecados
e morreu na cruz. Nós não temos muito problema com isso, né? Nós até agradecemos muito a Deus por essa obra redentora e devemos agradecer a Deus e devemos ser muito, né? Temos um coração muito feliz por causa disso que Deus fez por nós. E o problema que nós temos é o problema que vem a seguir. O problema que vem a seguir, aí sim, a questão que vem a seguir, sim, aí sim ela se torna um problema para nós. É quando o Senhor diz para nós que aquele que quer segui-lo deve tomar a sua cruz. Aí nós começamos a enfrentar um problema. O que seria isso? O que seria tomar a cruz? O que seria negar a mim mesmo? Bem, nós sabemos o que isso custa para nós. Isso custa tudo. Nesse ponto, nós começamos a enfrentar uma crise, um problema. Porque nós achamos que, e aí essas muitas vozes que têm sido ditas, nós começamos a achar que Deus, ele é um grande Papai Noel celestial, um grande Papai Noel que tem de tudo para nos dar, que está à nossa disposição quando nós precisamos dele. E por ser o nosso Deus, por ser o Criador de todas as coisas, por ser aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, aquele que tem o mundo e a sua plenitude, todos os que nele habitam, nós achamos que este ser, este Deus, é um Deus que deveria nos dar tudo. É um Deus que é rico, então eu tenho que ser rico, porque o meu Pai celestial é rico. É um Deus que ele me oferece de tudo. Ele é um Deus que se fez homem e quando estava na terra, ele produziu, ele multiplicou alimentos. Então eu não vou passar fome. Eu não vou ter necessidade nenhuma, porque Deus, ele é um Deus que ele é rico. E nós temos nos nossos dias, sempre houve, mas hoje, em nossos dias, isso me parece bastante uma ideia muito, muito divulgada, até por causa da facilidade que temos, né? A ideia de que Deus é um Deus que precisa me servir. Nós criamos um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Um Deus que se parece comigo. Um Deus que, se ele tem que me dar. Um Deus que é usando uma outra figura, o gênio da lâmpada, né? Você esfregou a lâmpada lá, você tem a chance de pedir não só 3 pedidos, né? Mas infinitos. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que um livro foi divulgado aqui, eu até comprei esse livro na época. Eu li esse livro, emprestei para alguém e, graças a Deus, nunca me devolveram. Chamava O Nome de Jesus. Não sei se os irmãos mais velhos aqui devem se lembrar. Virou febre em Belo Horizonte. Virou febre no Brasil o livro O Nome de Jesus, que o autor dizia que o nome de Jesus era como se fosse um cheque em branco. Era exatamente a expressão que ele usava. Você coloca ali o que você quer e Deus te dá. Então, se você tem pouca fé, Deus vai te dar pouco. Agora, se você tem muita fé, Deus vai te dar muito. E isso foi divulgado, e isso faz parte de um processo no qual nós estamos hoje, em que, se você jejuar, Deus se torna obrigatoriamente o seu servo. Ele tem que te dar o que você está querendo. Se você for para o monte orar, Deus é seu devedor. Mas esse não é o Deus que a Bíblia mostra. Esse não é o Deus que se apresenta na sua palavra. O Deus que apresenta na sua palavra é um Deus soberano, é um Deus altíssimo, é um Deus que reina. E o seu reino, não existe no seu reino, no seu trono, não existe espaço para que o homem defina qualquer coisa. Se você orar, então Deus se tornou o seu devedor, porque você pediu, então você tem que pedir. Peça que Deus vai te dar. Nós entendemos errado os versículos bíblicos. Quando o Senhor Jesus diz pedir em seu nome,
Ele não está dando para você um cheque em branco, ele está dizendo aquilo que você pedir em meu nome, que está obrigatoriamente relacionado ao meu caráter e à minha vontade, Deus vai te dar. Então peça, mas peça, né? Aí nós temos que entender que Tiago vai dizer: ah, vocês estão pedindo, é verdade, vocês estão pedindo muito. Mas sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. E aí Deus não vai dar para vocês. É como um filho de 10 anos de idade que pede para o pai dar para ele uma moto. Vai falar: meu filho, não tem o mínimo cabimento, eu não vou te dar uma moto. E é assim que nós achamos que Deus vai fazer conosco. Mas Deus, ele não vai fazer isso. Deus, ele é fiel a si mesmo, à sua glória. Ele não abre mão da sua glória, ele não abre mão de quem ele é. Ele não abre mão dos seus princípios. Deus não está à nossa disposição no sentido de que ele deve fazer o que nós achamos que ele deve fazer. Nós devemos a Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós devemos obedecer a Deus e fazer o que Ele acha que nós devemos fazer. Essa é a verdade. E a palavra da cruz é essa. Nesse ponto, nós temos dificuldade. Por quê? Porque nós não estamos acostumados, por causa do pecado, a sermos pessoas que são obedientes por natureza, que ouvem a Deus, que se satisfazem em Deus, que se alegram em Deus e que alegram a Deus porque creem em Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A satisfação de Deus com relação a nós por estarmos parecidos, por sermos parecidos com o seu Filho, é o que nos fortalece. E não o contrário, irmãos. Não o contrário. Deus não deve nada a nenhum de nós. Tudo que Ele nos deu e tudo que Ele faz por nós é por misericórdia. E se Ele nos dá saúde, se Ele nos dá bens, se Ele nos dá tudo que Ele nos dá, é porque Ele é um Deus cheio de misericórdia e de graça, mas as coisas cooperam, todas as coisas que Ele faz, tudo que Ele nos dá, devem cooperar para que nós sejamos pessoas que o sirvamos e sigamos a Ele de maneira absoluta e objetiva. É para isso que nós vivemos. É para isso que as coisas estão aí à nossa disposição, para servirmos a Deus, para glorificarmos a Deus. Então, nós temos aqui, nesses versículos 17 e 18, eu gostaria de dividir aqui em duas partes, né, exatamente nesses dois versículos, e essas duas perspectivas, porque Paulo vai falar no versículo 17, ele vai usar a expressão para que se não anule a cruz de Cristo. Então ele fala: eu não fui enviado para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então Paulo tinha em mente que alguma coisa que ele pudesse fazer poderia trazer para aquelas pessoas uma perspectiva que não fosse a perspectiva da cruz. E, com certeza, irmãos e irmãs, com certeza, Paulo, ele sabia, ele tinha em mente a grande batalha que existe, que está sobre todos nós, de nós anularmos a cruz de Cristo. Porque não é uma batalha que começou hoje, ou que começou na época de Paulo. Essa batalha, ela começou lá no Éden, bem lá atrás. Porque o que é a cruz? Então vamos lá, o que é a cruz? Bem, eu tenho um filho, né, hipoteticamente, eu tenho um filho que tem problema de saúde. Ou eu não consigo parar em emprego nenhum, eu tenho problemas financeiros. Isso é cruz? Não, isso não é cruz. Porque o meu vizinho que é incrédulo, ele também tem os mesmos problemas. Isso não é a cruz. Sabe o que é a cruz, irmãos? A cruz é naquelas coisas que são contrárias a Deus, você também é contrário a elas. Então, quando é que você toma a cruz? Quando o pecado, ele se avizinha, a tentação chega até você e você diz: eu vou negar a mim mesmo e eu não vou pecar contra o meu Deus. E pela graça dele você faz isso.
A cruz é quando alguém te calunia e você tem a possibilidade de se defender e você fala, eu vou permitir que Deus ele traga a luz e ele me defenda. Porque eu não vou expor essa pessoa, não vou fazer o que todo mundo faz. Aqui mesmo em Coríntios, Paulo vai falar para os irmãos, olha, não é possível, vocês estão indo ao tribunal uns contra os outros, nós vamos chegar lá depois, se o Senhor permitir. Vocês não deveriam sofrer o dano? Isso é cruz. A cruz é quando você pode escolher fazer o bem ou fazer o mal, e às vezes aquele bem que você vai fazer vai ser muito ofensivo a você mesmo. Não vai ser alguma coisa agradável para você. Não vai permitir que você seja satisfeito em alguma coisa. Isso é a cruz. Então, os infortúnios e as tristezas e as coisas que vêm sobre nós, elas vêm sobre todo mundo na Terra. As pessoas da Terra, as pessoas normais desse mundo, elas também perdem entes queridos. Elas também sofrem câncer. Elas também batem o carro e têm um grande prejuízo financeiro. Isso não é a cruz. A cruz, numa palavra, obediência. Obediência. Obediência a Deus. Isso é a cruz. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãs? Porque quando você resolve obedecer a Deus, você diz, eu quero obedecer a Deus porque eu tenho sido compungido pelo Espírito Santo a fazer isso. Quando você sente por uma pressão espiritual que você deve obedecer a Deus, e todos nós devemos obedecer a Deus, você começa a nadar contra a correnteza. Você começa a ir contra as coisas desse mundo. Você começa a não estar mais andando na mesma direção que todas as pessoas estão andando. Isso é tomar a cruz. É obedecer a Deus. Esse é o outro aspecto da cruz. E ele é muito importante também. Muito importante. Porque o Filho de Deus precisa ser trabalhado. O Filho de Deus precisa que Cristo cresça nele. E não haverá crescimento sem cruz. Não haverá crescimento sem cruz, sem obediência, sem negar a si mesmo, sem andar de maneira adequada. Sabe qual que é o grande problema dos coríntios? É porque, sim, eles viram a cruz de Cristo no que diz respeito à salvação. Eram irmãos, e Paulo começa a sua carta falando muitas coisas a respeito deles. Inclusive, tinham todos os dons espirituais. Todos os dons. Mas essa segunda parte, eles parecem que não tinham entendido. Porque eles ainda eram carnais. Você quer ser livrado da carnalidade? Tome a cruz. Obedeça a Jesus Cristo. Obedeça a Deus. Você vai crescer. Você vai dar fruto. Porque é para isso que você e eu fomos chamados. Agora, irmãos e irmãs, sabe por que isso é tão difícil? Porque foi exatamente isso que aconteceu lá no Éden. O que aconteceu lá foi que a semente que foi plantada ali em Eva e Adão, em Adão e Eva, foi uma semente da desobediência. Nós não conseguimos mais obedecer a Deus. Agora você consegue ver claramente o bem e o mal. Porque você comeu do fruto da árvore do conhecimento. Mas você perdeu o poder, a condição de fazer o bem. Por causa da misericórdia de Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, nós ainda temos aí resquícios, né? E a graça de Deus, mas de uma maneira muito clara, irmãos. Quando você tem que escolher entre você e o outro, seja em que situação for, você escolhe você. Nós nos tornamos egoístas. Então, o primeiro lugar em que nós vemos, e aí é claro, ainda não havia a cruz. Quando o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, ele ainda não tinha sido crucificado, né? Eu não sei se eles conseguiram entender. Alguns estudiosos dizem que o jugo ali que era colocado nos animais, ele tinha um formato de cruz,
Então a palavra pode ser parecida, tomar sobre vós o meu jugo, mas assim, de qualquer maneira, irmãos, depois eles entenderam muito bem, mas ali no Éden não havia qualquer, eles não tinham nenhuma, né, porque na época dos irmãos eles sabiam o que era a cruz. O Senhor falava de cruz, os romanos tinham, matavam as pessoas na cruz. Mas ali no Éden não havia, mas já havia ali essa questão da obediência e da desobediência. Ali foi é, foi a primeira vez em que se fez alguma coisa relacionada a fazer com que o homem ele desobedecesse a Deus com uma oferta. Uma oferta. Deus está preocupado, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão como ele, vendo o bem e o mal. Olha a sutileza. Aí a Eva vai lá e come do fruto, dá o fruto para Adão, Adão come do fruto, porque eles acharam que eles se tornariam como Deus. Eles não obedeceram a Deus. Eles ouviram outra voz e foram lá e comeram. Ao longo da história, irmãos e irmãs, há sempre um chamado para que nós desobedeçamos a Deus e vivamos um evangelho, entre aspas, sem cruz. Outro lugar, irmãos, depois leiam lá, nós conhecemos bem, em Mateus capítulo 4, a tentação no deserto. Quando o diabo ele fala para o Senhor Jesus, né, ele vai trazendo ali as tentações, e uma delas ele fala, olha, você está vendo, eu tenho aqui todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos eles. E nós sabemos a resposta do Senhor Jesus. Nós sabemos a resposta do Senhor Jesus. Por quê? Porque ali é uma oferta também a quê? A alguma coisa sem precisar passar pela cruz. Jesus, com certeza o diabo sabia, ele poderia falar assim, eu sei que você, né, vai vencer e vai tomar todas as coisas nas suas mãos e entregar para Deus, porque foi isso que aconteceu. Ele retomou aquilo que havia sido dado, né, por Adão para o diabo. Né? O Senhor Jesus tomou isso da mão do inimigo. Né? Embora Deus seja Senhor sobre todas as coisas, mas Deus entregou na mão de Adão e Eva, né, uma escritura, por assim dizer, desse planeta, né, da humanidade. Eles entregaram isso para Satanás e o Senhor Jesus recupera isso e entrega a Deus. Todos os reinos da terra foram feitos, né, lá em Apocalipse, de Deus e do seu Cristo, porque o Senhor Jesus retomou. Mas o diabo, sabendo disso, o que ele fala? Olha, não tem história de cruz, para que isso? Aqui agora, nesse exato momento, ó, o que vai acontecer depois pode acontecer agora, eu te dou todos os reinos da terra. E glória a Deus, irmãos, nosso Senhor Jesus estava muito claro com respeito à obra que ele veio fazer. E ele não se dobra, ele não se prostra, mas é uma oferta de um evangelho sem cruz. Querem ver outra? Quando Pedro, né, ele fala para o Senhor Jesus começa a falar da sua cruz, da sua morte, que aconteceria em breve. Pedro, né, depois daquela gloriosa revelação que ele recebe, ele chama o Senhor à parte. Fala, Senhor, que isso? Que conversa é essa? De maneira nenhuma isso vai te acontecer, não. Né? Qual que é a oferta aí? Não, Senhor. O Senhor pode tomar os reinos da terra, o Senhor pode tomar todas as coisas, reinar aqui. Não precisa desse negócio de morrer, não. Qual que é a resposta do Senhor Jesus? Para mim, arreda-te para trás, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. É outra oferta. Há uma história do Senhor Jesus, há uma história de Deus nessa terra sem cruz. Não precisa de cruz. Para que isso? Que conversa é essa de cruz? Esse é o grande problema, irmãos. Esse é o grande problema.
E nós sabemos, irmãos, que se não houvesse cruz, nós sabemos disso, nenhum de nós estaria aqui hoje. Talvez alguns de nós já tivessem até morrido por uso de drogas, ou por bebedeira aí fora e brigou com alguém, ou vivendo uma vida vazia. Qualquer coisa nós poderíamos estar fazendo se não houvesse cruz. Se não houvesse a obra do nosso Senhor Jesus. A questão que eu estou tentando chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, é que nós precisamos, irmãos, também entender que a cruz continua e precisa continuar agindo nas nossas vidas. A cruz precisa continuar trabalhando. Mas existe uma oferta para nós hoje, nos nossos dias, para que vivamos um evangelho sem cruz. Vamos viver um evangelho sem cruz. Não vamos falar desse negócio de pecado, não vamos falar desse negócio de sangue. Ninguém está interessado nisso. Nós estamos interessados no quê? Em que haja alegria, paz. As pessoas já estão tão atribuladas pelas coisas desse mundo. Não vamos falar disso, não. Só que nós precisamos falar é disso. Nós temos que falar é disso. Que você e eu precisamos da cruz. Nós necessitamos da cruz de Cristo. Nós precisamos ser trabalhados. A raça humana, ela entrou num estado tão caótico, tão complicado depois do pecado lá no Éden, que se não for um trabalho como esse da cruz, nós não conseguiremos servir a Deus. Ou nós achamos que quando nós chegarmos diante do nosso Senhor, as coisas vai haver uma transformação tal que eu posso viver aqui de qualquer jeito. Quando eu chegar diante de Deus, tudo se transforma. Eu não creio assim, irmãos. Eu creio que haverá uma transformação, pelo menos, né, nossos corpos não serão mais como são agora, mas, irmãos, a oportunidade para nós aprendermos é agora. É debaixo da pressão, é debaixo da tentação, é debaixo das muitas situações que vêm sobre nós e eu preciso dar uma resposta. É agora, não é depois. Não faz qualquer sentido na minha cabeça um evangelho ou uma vida segundo um evangelho em que eu posso fazer o que eu bem entender, eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso me preocupar com a minha vida e depois tudo se transforma, tudo se resolve. E eu não estou pregando salvação por obras. Eu já disse, a primeira parte está muito bem resolvida. Nós já fomos salvos por Cristo. E essa salvação, nós não vamos perdê-la. O que eu estou dizendo, irmãos, é que Deus nos chamou para algo muito superior, muito maior do que uma vida medíocre, do que uma vida igual todo mundo. O meu colega de trabalho preocupa com as contas no final do mês, preocupa se o ano que vem o PT ou outro partido vai ganhar, preocupa com se vai ter alimento para todo mundo, e eu estou igualzinho. A minha preocupação é essa. Eu estou preocupado com exatamente as mesmas coisas que o meu vizinho, que o meu colega de trabalho, que o meu irmão incrédulo, irmão de carne, né? Incrédulo, que eles se preocupam. Eu estou preocupado com as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque eu não aprendi a viver uma vida baseada na obediência e na devoção a Deus. Quando isso acontece, irmãos, eu vou me preocupar com o alimento. É claro que vai passar algumas coisas na minha cabeça. É claro que como ser humano, mas, irmãos, é muito diferente. Falo, Senhor, eu não sei se ano que vem vai ter comida, se vai ter, o que vai ter, o que vai acontecer com esse país, com esse planeta. Eu não sei o que vai acontecer, Senhor, mas uma coisa está certa e clara para mim. O Senhor está sentado no alto e sublime trono. E ninguém te tira de lá. Isso para mim é claro, irmãos. E eu pertenço a Ti, Senhor. O que pode acontecer comigo? Qual o mal que pode acontecer comigo maior do que
o que vai acontecer àquele que não crê no Senhor, que vai para o inferno, que vai estar separado eternamente de Deus. Por isso o Senhor Jesus diz para nós, olha, não fica preocupado com aqueles que matam o corpo, depois não pode fazer mais nada com ele. Fica preocupado com essas pessoas. A palavra de Deus diz isso para nós. Você sabe com o que você tem que preocupar? Com aquele que pode lançar a alma no inferno. Seu espírito no inferno. Com esse você tem que preocupar. Porque esse tem poder para agora, para depois. E nós somos filhos de Deus, irmão. Quando nós começamos a entender que a cruz ela quer nos levar a uma, deixa eu usar essa palavra, uma purificação, porque na verdade essa purificação é Cristo crescendo em mim, não é eu me tornando melhor. Nós começamos a viver uma vida melhor. Nós começamos a viver uma vida com mais satisfação. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que o Senhor me ama. Porque eu sei que essas atrocidades, essas situações que estão acontecendo, as coisas que acontecem comigo, elas fazem parte de um pacote, um pacotão, para me fazer conhecer melhor o meu Senhor. Então, a proposta, irmãos e irmãs, de um evangelho sem cruz, ela deve ser rechaçada imediatamente. Imediatamente. Qualquer proposta que diga para você que as coisas precisam ser feitas de uma maneira, seja qual for, para que você encontre satisfação nessa terra, sem a cruz de Cristo, deve ser colocada de lado imediatamente. A minha alegria é eu saber que o meu Senhor, Ele cuida de mim e Ele está trabalhando em mim para me fazer parecido com Ele, para que Ele cresça em mim. Essa é a alegria da nossa vida. Fácil falar, que Deus nos dê graça para que nós vivamos, porque é isso que nós temos diante de nós, irmãos. Eu penso na vida cristã, na nossa história, como deixa eu ver qual que seria o melhor exemplo, como um ambiente, seja ele qual for, ou uma família, talvez o ambiente da família seja o melhor ambiente. Vamos imaginar, é uma imaginação mesmo, é claro, né? Que nós pudéssemos trocar de família, né? A gente pudesse deixar de ser filho de alguém para ser filho de outra pessoa, né? E foi o que aconteceu conosco, com o Senhor, né? Então guardem aí as semelhanças. Então eu não quero mais viver na casa dos meus pais, então eu vou eleger uma família na qual eu vou viver agora. Então eu chego naquela família, eu falo, agora eu quero viver aqui com vocês. Eles falam, não, ok, muito bem. E vamos começar a viver então juntos aqui. Aí lá eles têm o costume, por exemplo, de comer todo mundo junto todo dia. E na minha família antiga talvez não tinha esse costume. Aí eu chego lá no primeiro dia, a comida está pronta, eu chego lá no fogão, pego a comida, sento na frente da televisão e vou começar a comer. Aí o chefe da família, o pai chega, deixa eu te falar uma coisa. Aqui nós não fazemos assim. Nós não procedemos dessa maneira. Nós esperamos uns pelos outros, nós colocamos a comida na mesa e todo mundo come junto. Aí eu, todo envergonhado, eu pego meu pratinho, coloco lá em cima da mesa. E assim vão desencadeando várias situações que eu vou aprendendo. Se eu for rebelde, eu vou falar, olha, ok, né, não quero mais ficar nessa família, vou procurar outra família. Mas o que acontece nesse contexto, irmãos, é que se eu sou uma pessoa tratável, eu começo, não, então deixa eu entender aqui como é que as coisas funcionam para que eu possa viver nessa família. No nosso contexto, irmãos, da nossa vida cristã, eu vejo que é muito parecido. Nós fomos tirados de um ambiente, de uma situação em que nós éramos totalmente desordenados, sem limite. Eu fazia o que eu achava melhor, entre aspas, né? Porque, obviamente, uma força, um poder, ele me levava a cometer pecados, a fazer o que eu queria. Né? Aqueles desejos vinham e eu não me privava. Eu falava, não, eu quero fazer isso, eu quero ver aquilo, eu quero
Quando eu fui chamado para dentro da família de Deus, agora existe um tratamento para que eu me torne uma pessoa que dê testemunho de Deus. E aí, irmãos, é nesse contexto em que eu vou sendo transformado de glória em glória à imagem de Cristo. Se eu sou rebelde, eu perco. E eu acho que eu tenho certeza, eu acho não. Em algum momento o Senhor vai torcer o seu braço e te fazer. Porque o Senhor é misericordioso, Ele sabe o que é melhor para você. Se você realmente creu nele, Ele vai fazer o que Ele deseja fazer na sua vida. Mas pode ser dolorido depois. Mas eu creio, irmãos e irmãs, que hoje, nesse dia, hoje, o Senhor tem providenciado situações para me educar, para eu ser um servo de Deus à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus é aquele Filho em quem Deus tem prazer, de que nós temos falado tantas vezes. E Ele é aquele que Deus deseja ver em todos os seus filhos. A gente canta aquele corinho, até já falei isso para os irmãos algumas vezes, fala assim, tal como Jesus, nós temos sido o seu prazer. Mentira. Nós temos sido o prazer de Deus em Cristo, porque Cristo é o prazer de Deus. Cristo é o prazer de Deus. Eu não sou o prazer de Deus. Mas quando Ele olha para mim e vê Cristo crescendo em mim, isto é o seu prazer, é a pessoa de Cristo. A cruz, ela faz esse trabalho, irmãos e irmãs. Repito, obediência. Obediência irrestrita a Deus. Senhor, eu não quero esse negócio aqui, eu não quero essa situação, mas, Senhor, eu estou entendendo que o Senhor está me dizendo que esse é o melhor caminho. Eu queria, na verdade, ir ali e expor aquela pessoa, falar dele, falar, olha, essa pessoa aqui tem me maltratado, tem feito isso comigo, mas o Senhor está dizendo para mim, não, não. Eu estou usando essa pessoa para que você seja aperfeiçoado. Então não faça isso. Ok, Senhor, eu não vou fazer. Senhor, eu queria dar uma resposta à altura para aquele irmão. Olha como ele falou comigo. Eu queria ir lá e dar uma... E eu sei um monte de coisa dele. Eu falo, para que você vai fazer isso? Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você se sujeite a mim. É isso que eu quero que você faça. Eu estou tratando com ele. Essa é a mensagem da cruz. Isso é a cruz, irmãos. Obedecer ao Senhor. O nosso Senhor Jesus, Ele é o cumprimento, irmãos. O que nós precisávamos, o que nós tínhamos necessidade por causa da nossa situação caótica, foi feito em Jesus Cristo. Ele é a solução para os nossos problemas. E quando nós o obedecemos, mesmo que as situações pareçam ser tão difíceis e tão complicadas ao nosso redor, Ele é aquele que tem poder e controle sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Acho que os irmãos podem dar esse testemunho. Eu posso dar esse testemunho de situações em que eu entrei, eu falei, nossa, e agora, como é que vai ser isso? A situação veio, está uma calamidade, está uma situação difícil, eu não sei o que eu vou fazer. E agora, quando eu olho para trás, eu falo assim, Deus sabia o que fazer. Olha como Deus fez de uma maneira tão maravilhosa, tão gloriosa. E um silêncio. Eu nem estava vendo o que estava acontecendo. Situações em que talvez se a gente tivesse se rebelado, né, a gente teria sofrido muito mais. Irmãos, o nosso Deus nos ama. E a cruz é o único caminho que Ele planejou para que nós sejamos salvos, para que nós fôssemos salvos e sejamos aperfeiçoados. Então, irmão, depois, né? Irmão, depois leiam lá aqueles versículos lá em Mateus 10, 38, 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas 9, 23. São versículos em que o Senhor fala a respeito, né, fala desse chamado, aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. E é diariamente, é todo dia, o tempo todo. Você quer ser discípulo de Cristo?
Obedeça a Cristo todo dia. Quando você acordar de manhã, pergunta para ele: Senhor, o que eu vou fazer hoje? Eu vou trabalhar, é verdade, mas o que vai acontecer? Eu quero que, naquelas coisas que acontecerem, Senhor, eu obedeço, Senhor. Eu ouço o seu Espírito Santo. Eu não saio dando resposta para as coisas imediatamente. E todos nós temos muitas oportunidades de negarmos a nós mesmos, de tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Todos nós temos. Pedro e Tiago, eu não estou lendo os versículos, irmãos, porque para a gente ganhar tempo, mas lá 1 Pedro 1, de 6 a 9, vamos ler esse, acho que sim, é bom a gente ler, porque ele contextualiza muito bem essa questão. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro está falando aqui, irmãos, um pouquinho atrás aí, Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz assim, versículo 2, a partir do versículo 2. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nessas duas passagens, irmãos, Tiago e Pedro, eles não estão, eu não acho que eles estão falando aqui sobre as situações corriqueiras do dia a dia. Eles estão falando sobre situações que advêm sobre nós por crermos e por sermos de Cristo. As pessoas que são do mundo, elas não são tentadas como cristãos. Elas são tentadas e elas vivem no meio dessa situação e elas andam de acordo com a natureza. Para nós que somos de Cristo, irmãos, a coisa é muito diferente. Mas aí Tiago e Pedro estão falando, irmãos, essas coisas que acontecem com vocês, elas levam vocês à perfeição. Vocês estão sendo aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Agora, os irmãos, pensem nisso. Porque quando nós pegamos essa situação do incrédulo e do cristão, ou de nós, quando nós não conhecíamos a Deus, e nós vemos agora que nós somos, talvez os paralelos, ou o paralelo que nós possamos traçar, nós podemos ver, é quando você pega ali Romanos, capítulo 3, né, vários versículos ali, né, e falando sobre o que é o homem, né? E depois ele vai concluir dizendo, o ápice, ele vai dizer, todos pecaram e estão destituídos e carecem da glória de Deus. Quando a palavra de Deus diz que Deus, olhando para essa terra, ele não viu nenhum sequer. Quando o Espírito Santo, através de Paulo, vai dizer para nós qual que é a diferença entre o grego, entre o gentio e o judeu, no sentido da salvação, nenhuma. Todos estão debaixo da mesma condenação. Não há um justo, nem um sequer. Aí você pega essas descrições, e você vai pegar ali o primeiro capítulo de Romanos, que ele vai descrever uma pessoa, né, uma pessoa normal, natural,
uma pessoa que vive de acordo com seus instintos sensuais, sensuais no sentido de sensação, né? E aí você pega o Sermão do Monte, que seria esse contraste, que começa com as bem-aventuranças, bem-aventurado, e depois vai falar, olha, o homem de Deus, ele é dessa maneira. Ali você tem uma descrição do cidadão celestial, de alguém que conhece a Deus. E você pega essas coisas e você coloca, né, contrasta essas duas coisas, você fala assim, puxa, como é que aqui eu posso sair daqui de Romanos e chegar aqui em Mateus, né? Essas passagens estão ali em Romanos e essas passagens que estão ali no Sermão do Monte. Como é que eu posso chegar disso aqui, nisso aqui? A cruz. A cruz te salvando do que você é e a cruz trabalhando para que você seja o que Deus quer que você seja. Esta é a gloriosa salvação que se apresenta. Este é o glorioso evangelho de Jesus Cristo, irmãos, que nos salvou para que nós sejamos cidadãos celestiais. Para que nós não andemos mais como meros homens. Ah, mas isso, né? O que você está achando que você é? Eu não estou achando que eu sou nada. Eu tenho certeza do que eu sou. Jesus Cristo me salvou. E o Senhor Jesus Cristo me mandou o seu Espírito Santo para me transformar em alguma coisa que eu jamais poderia imaginar e nunca conseguiria ser. Glórias, pois, a Ele eternamente. Porque essa é a verdade a respeito de nós, irmãos. Mas eu repito, irmãos, desculpem eu repetir tantas vezes isso. Nós corremos o risco de nós não querermos ser transformados à imagem de Cristo. Porque isso custa muito para nós. Nós até queremos, mas assim, ó, um passo de mágica. Ó, eu quero ser transformado. Amanhã eu quero acordar igualzinho Cristo. Mas não quero cruz, não. Deus talvez tenha um outro processo. Deus talvez tenha uma outra forma. Vou jejuar, vou ir para o monte, vou dar esmola, vou dar oferta, vou fazer um monte de coisa, porque eu acho que isso vai... Você vai encontrar com um monte de gente que dá mais esmola do que você, que jejua mais do que você, e às vezes nem conhece a Deus. Porque o que nós estamos tentando fazer, irmãos, na cristandade hoje em dia, é fazermos com que a cruz de Cristo seja vã. Nós queremos a alegria da salvação sem a cruz. Nós queremos os frutos que a salvação trouxe para nós sem a cruz. Nós queremos que Deus faça um monte de coisas para nós, mas não queremos a cruz. Nós não queremos obedecer a Deus. A palavra de Deus diz: eu não aceito esse tipo de abominação na minha casa. Eu digo, bom, eu acho que seria muito interessante para nós pegarmos a palavra de Deus e atualizarmos a palavra de Deus, porque hoje em dia é tudo diferente. Olha o contexto que nós estamos vivendo. Todo tipo de pessoa está buscando o evangelho. Então nós temos que adequar o evangelho a essas pessoas. A palavra de Deus, ela não fez provisão para essas coisas. Irmãos, Deus não desce do seu trono, assim como ele não abaixa o padrão da sua palavra. O que Deus disse está dito. O que Deus determinou na sua palavra está determinado, e não sou eu que determino coisa nenhuma. Vou determinar. Quem vai determinar nada, não? Você não determina nem a sua vida, nem com a sua esposa, nem com a sua... Você não determina nada, você vai determinar com Deus? Você determina que sua família vai ter, todo mundo vai ter saúde? Não, mas eu quero determinar para Deus as coisas. É o evangelho sem cruz. Senhor, o que o Senhor determinou para mim está determinado e pronto, acabou.
E eu sigo o Senhor. Eu obedeço a Ti, Senhor. A nossa história, irmãos, ela será muito mais gloriosa se nós formos obedientes a Deus. A nossa história vai ser uma história muito mais cheia de fruto, muito mais cheia de poder, muito mais cheia de vida espiritual, águas que vão jorrar do nosso interior, se nós tomarmos a nossa cruz e negarmos a nós mesmos e seguirmos a Cristo. Só isso. O que Ele vai pedir para você fazer, eu não sei. Onde que Ele vai te mandar, eu não sei. Onde que Ele não vai te mandar, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: você vai dar fruto. Eu vou dar fruto. E não é porque nós somos alguma coisa, irmãos. É porque Cristo em nós é a esperança da glória. Porque Cristo em nós, irmãos, faz toda a diferença. O que acontece é que o Evangelho não, a cristandade tem feito um Evangelho, ou tem criado um Evangelho, né, em que as pessoas elas são exatamente iguais às do mundo, com uma diferença: elas se reúnem num determinado lugar, ou às vezes nem se reúnem em determinado lugar, né? Às vezes eu falo que eu leio a Bíblia, eu falo. A minha única diferença das pessoas é essa: falta poder, falta autoridade. E eu fico pensando, irmãos, estou concluindo, fico pensando na forma como o Senhor Jesus viveu nessa terra, porque nós, olhando para o Senhor Jesus, nós vamos entender o que é uma pessoa que ela não está interessada em fazer aquilo que os homens querem que ela faça, mas ele está interessado em fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Então a gente vê várias coisas e me impressiona. Eu já falei isso para os irmãos aqui, os irmãos, né, vão se lembrar em outras situações. Eu já falei para os irmãos, me impressiona muito a história do jovem rico. Me impressiona muito. Tem outras histórias que a gente poderia usar como exemplo, mas essa história, para mim, ela é assim, ela mostra o caráter do Senhor, o seu amor, a sua misericórdia e a sua firmeza com relação a Deus. Porque se aproxima do Senhor Jesus um homem, um nobre, um jovem rico, e ele faz uma pergunta para o Senhor: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor fala para ele o que ele tem que fazer, citando a gente conhece a história, né, irmão? Os mandamentos. Ele fala: não, isso aí, que eu conheço, eu faço isso desde a minha mocidade. Provavelmente ele fazia mesmo, irmãos. Muito provavelmente ele fazia tudo aquilo mesmo. Aí o Senhor Jesus, e a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, olhando para ele, movido de compaixão, o Senhor Jesus diz para ele assim: tem uma coisa que te falta. Tem uma coisa. Vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres, e aí você vem e me segue. E a gente sabe o que acontece com aquele homem. Ele fica triste, ele se vira e começa a caminhar e vai embora. E na minha cabeça, né, se eu fosse quem estivesse pregando para ele ali, talvez eu ia tentar. Não, peraí, só vem cá, vamos entender melhor isso aqui. Não é o que o Senhor Jesus faz. Vai embora. Ele vai embora. O Senhor Jesus não levanta, não corre atrás dele, não chama para negociar. E os próprios discípulos do Senhor Jesus falam assim: mas então, como é que vai ser? Porque o Senhor fala: quão difícil que um homem rico, quão difícil que um rico, quase impossível um rico entrar no reino dos céus. E para mim, irmãos, uma das coisas que eu tiro dessa história é a questão da obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade.
Porque o Senhor Jesus, sabendo quais são os princípios de Deus, o que Deus tem no seu coração, como Deus ele vê as coisas dessa terra, ele não se importa em que aquela pessoa se distancie. O Senhor não amou aquela pessoa, deveria não, o Senhor amou aquela pessoa. A palavra de Deus diz isso. Quem sabe se o Senhor falasse que não vende só metade do que você tem. Não tem negociação. Não tem negociação. E, irmãos, conhecendo pela palavra de Deus o coração do nosso Senhor, certamente, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Né? Aquele homem se perder não era um prazer do Senhor Jesus. Não era um prazer de Deus. Mas sabe qual que era o prazer do Senhor Jesus? Cumprir a vontade de Deus. Deus não negocia. Os princípios de Deus são inegociáveis. O que Deus pensa é inegociável. Os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos dos homens, e isso é inegociável. Deus não negocia a sua glória, irmãos. Não há negociação para a glória de Deus. Deus não vai salvar alguém aqui nesse mundo porque ele quer mais glória. Esse aqui é famoso, vou salvá-lo porque eu preciso de mais glória. Ou vai deixar de salvar alguém porque isso pode afetar a sua glória? De maneira nenhuma, irmãos. Deus, ele tem princípios. Deus tem pensamentos. Deus tem caminhos. Deus tem um trono. E ele não vai negociar a sua glória. A minha glória eu não dou a nenhum outro. A nenhum outro. A nenhum outro. E mesmo ali naquela multidão, pessoas que estavam ali, não sei quantas pessoas, elas deviam olhar para o Senhor Jesus e falar assim: nossa, mas que isso, né? Que padrão alto, que maldade. Por que, né? Quem sabe se ele for andando com a gente ali, talvez os discípulos pensando nisso, né? Se ele for andando com a gente, de repente, lá para frente, né? Ele vai entender e aí ele vai abrir mão. Não, irmãos. Irmãos e irmãs, escutem bem. Você e eu não negociamos aquilo que é de Deus. Não devemos negociar. Por isso que nós devemos tomar a cruz. Porque não é nosso, irmãos. Nós negociamos o que é nosso. Nós não negociamos o que é de Deus. O que é meu, eu negocio. Pode ser, pode não ser. Mas o que é de Deus... E aí, sabe qual que é a dificuldade para nós? É porque se Deus nos livre disso. Se o meu filho ou a minha filha, eles começam a andar por caminhos que não agradam a Deus, eu preciso ser muito firme com eles e dizer: nessa casa não se negocia a glória de Deus. O que você faz não acompanha você. E o que você vai fazer com essa informação, com essa situação, você vai ter que buscar diante de Deus. Porque se você não quer seguir a Jesus Cristo, eu sigo a Jesus Cristo. E enquanto estiver na minha casa, enquanto estiver sob os meus cuidados, não há negociação com respeito àquilo que é de Cristo. E se a pessoa tomar uma decisão em que ela for buscar alguma coisa contra Cristo, vai sozinho. Eu não vou te acompanhar nisso. Não é difícil, não é fácil para nós, é difícil, não é, irmãos e irmãs? Mas o Deus de toda graça, que nos chamou, Ele mesmo nos aperfeiçoará. Ele mesmo vai cuidar de todos os detalhes, irmãos. E Ele vai nos transformar à imagem do Seu Filho. Sabe qual é o problema para nós? É que nós temos miopia. Miopia para enxergar longe é miopia, né? É astigmatismo. Qual que enxerga longe é miopia, né? Astigmatismo? Astigmatismo? Eu tenho tudo isso aí e não sei qual o nome. Então a gente só enxerga o que está perto, o de hoje. A gente só consegue ver o que está perto da gente. Mas, irmãos, olha para a eternidade.
Abre a palavra de Deus. Leia Apocalipse. Leia a palavra de Deus. Leia o que o Senhor Jesus diz a respeito da eternidade. Desse momento maravilhoso ou dessa eternidade maravilhosa que iremos desfrutar com Ele. Isso sobrepuja qualquer situação humana. Que o Senhor nos ajude. Eu quero, se o Senhor permitir, trazer um modelo, um exemplo da palavra de Deus, de como essa questão da cruz ela é poderosa para nos transformar, né? Usando aqui personagens bíblicos para que possamos sermos animados, né? Porque certamente, irmão, não é uma palavra fácil, não é uma proposta fácil, não é uma proposta simples, mas é a proposta de Deus para nós. E ela não é, eu vou até trocar a palavra, ela não é que ela não é fácil, ela é impossível para você e para mim. Mas, irmãos, repito, o Deus de toda graça, Ele mesmo, irmãos, nos confirmará o que Ele fala aos nossos corações e que sejamos obedientes. Nós queremos te agradecer, Senhor, que a Tua palavra ela é tão clara, Senhor. O Senhor é tão bom, Senhor, que não nos deixou, Senhor, no escuro, Senhor, sem entendermos, Senhor, qual é a Tua vontade. Mas o Senhor nos deu Teu Filho, Senhor. E o Senhor também nos deu o Teu Espírito Santo, Senhor. E nesse final de manhã, Senhor, nesse começo de tarde, nós desejamos pedir ao Senhor que essas palavras grudem, Senhor, em nós, Senhor. Senhor, aquilo que o Senhor desejou falar conosco, Senhor, isso transforme nossos corações, Senhor. E que sejamos obedientes a Ti, Senhor, por toda a nossa vida. Para a glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém.